Você acha que conhece Jesus? Provavelmente a imagem que vem à sua cabeça é a de um homem calmo, de cabelos longos, que andava por aí falando sobre amor e paz, nunca levantava a voz e aceitava todo mundo do jeito que era. Um Jesus super gente boa, que não incomoda ninguém. Mas, e se eu te dissesse que esse Jesus nunca existiu? E se eu te dissesse que, ao longo dos séculos, nós criamos uma versão doméstica de Cristo, um ídolo confortável que se parece muito com a gente, mas muito pouco com o Messias dos Evangelhos? O problema é sério. Muita gente diz que segue a Jesus, mas na prática segue um mito. Hoje, nós vamos fazer algo perigoso para a religiosidade, mas libertador para a fé. Vamos colocar esse Jesus da cultura popular no banco dos réus e compará-lo diretamente com o texto bíblico. Prepare-se para ter algumas ideias confrontadas. Vamos derrubar 9 mitos que até cristãos sinceros acreditam e descobrir quem ele realmente é. Fique comigo, porque a verdade pode te surpreender. Muita gente diz que acredita em Jesus, mas o problema é que, na prática, segue um Jesus que nunca existiu nas páginas da Bíblia. Ao longo dos séculos, frases de efeito foram repetidas, ideias foram aceitas sem verificação e tradições acabaram ocupando o lugar das Escrituras. O resultado? Um Jesus familiar, confortável, que até parece bíblico, mas que não bate com o que os evangelhos realmente dizem. Neste vídeo, vamos encarar isso com honestidade. Vamos analisar, ponto a ponto, os mitos mais comuns que até cristãos devotos acreditam sobre Jesus. Vamos comparar essas ideias populares diretamente com o texto bíblico, com calma, sem caricaturas e sem medo de deixar a Bíblia corrigir aquilo que a tradição distorceu. Mito 1. Jesus só se importava com a vida após a morte. Esse é um mito clássico. Ele surge quando o cristianismo é reduzido à ideia de aguentar a vida aqui para ganhar o céu depois. A imagem que se cria é a de um Jesus desconectado da realidade, focado apenas no além, como se o presente fosse descartável. Mas essa leitura não resiste a uma análise séria dos evangelhos. É verdade que Jesus fala sobre eternidade, ressurreição e juízo final. Porém, é impossível ler os textos com atenção e concluir que ele só falava de ir para o céu. A maior parte dos seus ensinos foca em como viver aqui e agora. Perdão, justiça, dinheiro, poder, relacionamentos, humildade e responsabilidade moral. Isso não é fuga da realidade, é choque de realidade. O centro da mensagem de Jesus é o reino de Deus. E esse reino não é apenas futuro. Jesus afirma que ele já está entre nós. As parábolas mostram que o reino cresce no presente, transforma pessoas e redefine valores na vida diária. Claro, existe uma consumação futura, mas o erro está em separar essas dimensões. Para Jesus, não é agora ou depois, é agora e depois. Ele não veio ensinar apenas como morrer bem, mas como viver corretamente à luz da eternidade. Mito 2. Jesus era frágil e passivo. A imagem popular de Jesus, muitas vezes, o retrata como alguém sempre calmo, suave, etéreo. Um Jesus que fala baixo, nunca confronta ninguém e parece incapaz de impor autoridade. Em muitas pinturas, ele parece mais alguém frágil e impotente do que o Messias vigoroso dos evangelhos. Essa imagem não corresponde ao texto. A Bíblia mostra um Jesus que enfrenta oposição constante. Ele é perseguido por líderes religiosos, acusado falsamente, testado publicamente e, no fim, condenado à morte mais brutal do mundo antigo. E em nenhum momento ele recua, pede desculpas por dizer a verdade ou suaviza a mensagem para evitar conflito. Pelo contrário, quanto maior a pressão, mais clara e direta se torna a sua fala. Jesus demonstra compaixão, sim. Ele chora, se comove e toca os intocáveis. Mas essa compaixão nunca está desligada de coragem. Ele confronta a hipocrisia religiosa sem medo, expulsa cambistas do templo, denuncia injustiças e assume as consequências. Isso não é fraqueza emocional, é integridade emocional. O erro está em confundir mansidão com passividade. A mansidão bíblica não é ausência de força, é força sob controle. Jesus não era fraco demais para se impor.
Ele era forte o suficiente para escolher quando falar e quando se calar. Mito 3. Jesus era politicamente neutro em tudo. Esse mito nasce de uma confusão comum. Como Jesus não liderou uma revolução armada contra Roma e disse: "O meu reino não é deste mundo", muitos concluem que ele era neutro em questões sociais e políticas. Mas isso é confundir neutralidade partidária com silêncio moral. E Jesus nunca foi silencioso. Ele não organizou um exército, mas confrontou injustiças o tempo todo. Denunciou a exploração dos pobres, criticou a corrupção e expôs a hipocrisia de quem detinha o poder. Seus ensinos sobre dinheiro e serviço colidem frontalmente com qualquer sistema que absolutiza o poder e despreza os fracos. Um exemplo claro: quando fariseus avisam que Herodes queria matá-lo, a resposta de Jesus não é diplomática. Ele diz: "Vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios." Chamar um governante de raposa não era um elogio, era uma denúncia moral de astúcia e destruição. Jesus não ignorou a ameaça. Ele a expôs com linguagem ética carregada. Ele não buscou cargos políticos, mas nunca suavizou palavras diante do abuso de poder. Mito 4. Jesus considerava a pobreza um sinal de santidade. Muitos imaginam que Jesus viveu como um mendigo, romantizando a miséria como se a pobreza fosse, por si só, virtude e a riqueza, pecado. Mas os evangelhos mostram outra realidade. Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas isso descrevia a natureza itinerante do seu ministério. Não uma regra de que seus seguidores devem ser indigentes. Ele escolheu não acumular bens por causa da missão, não por achar a carência algo santo. Além disso, Jesus não vivia em abandono absoluto. Ele participava de banquetes, era hospedado por pessoas ricas e contava com sustento financeiro. O Evangelho de Lucas registra que mulheres contribuíam com seus recursos para sustentá-lo. Ele não rejeitava provisão ou conforto básico. O que Jesus atacava duramente era a idolatria da riqueza. Ele expôs o perigo do coração dividido. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No caso do jovem rico, o problema não era o dinheiro, mas o apego a ele. O alvo da crítica de Jesus não é a posse, mas a confiança no dinheiro. O valor bíblico não está na condição econômica, mas na dependência de Deus. Mito 5. Jesus aceitava tudo porque só pregava amor. Esse mito cria um Jesus que acolhe, mas nunca confronta. Um Jesus super legal que aceita qualquer comportamento sem questionar, como se amor fosse sinônimo de aprovação total. Essa imagem confortável não existe nos evangelhos. É verdade que Jesus acolhe pecadores, o que era escandaloso para a época, mas ele nunca confirma as pessoas no pecado. O acolhimento de Jesus não é o ponto final, é o ponto de partida para a transformação. Ele recebe como ninguém, mas confronta como ninguém. A mesma voz que diz, "Ninguém te condena", é a que diz, "Vai e não peques mais". A graça de Jesus não é permissiva, ela é transformadora. Ela nos encontra onde estamos, mas se recusa a nos deixar lá. Crer em um Jesus que ama, mas nunca confronta, é criar um ídolo que nunca nos incomoda. Mito 6. Jesus veio abolir a lei do Antigo Testamento. Muitos tentam opor Jesus ao Deus do Antigo Testamento, sugerindo que ele veio substituir a lei por algo mais leve. Mas o próprio Jesus diz: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir." Ele não descarta a revelação anterior, ele a completa. Cumprir a lei não é cancelá-la, é levá-la ao seu objetivo final. Com a vinda de Cristo, muitas práticas cerimoniais, sacrifícios, rituais de pureza, deixaram de ser necessárias não porque eram erradas, mas porque eram sombras que apontavam para ele. Quando a realidade chega, a sombra perde a função. Porém, a parte moral da lei não foi enfraquecida, foi aprofundada. Jesus levou a obediência do externo para o interno, da regra para o coração. Ele não rompe com o Antigo Testamento, ele é o clímax dele. Mito 7. Jesus nunca falou sobre juízo ou inferno. A ideia de que, por ser amoroso, Jesus evitava temas pesados, como inferno e condenação, é falsa.
Na verdade, Jesus falou sobre juízo final e punição eterna mais do que qualquer outro personagem da Bíblia. Ele usa imagens fortes como fogo, trevas e choro e ranger de dentes. Não para assustar por prazer, mas para alertar sobre a seriedade do pecado e da rejeição a Deus. Jesus não esconde o diagnóstico nem minimiza o perigo. Ele fala do inferno justamente porque leva a eternidade a sério e quer nos resgatar desse destino. O amor verdadeiro avisa do perigo. Mito 8. Jesus ensinou que nunca devemos julgar. Esse mito se apoia no famoso "não julgueis para que não sejais julgados". Essa frase virou um escudo para impedir qualquer avaliação moral. Mas o contexto mostra que Jesus não proíbe o discernimento, e sim o julgamento hipócrita. Ele fala sobre tirar a trave do próprio olho antes de tirar o cisco do olho do irmão. Se todo julgamento fosse proibido, como ajudaríamos o irmão? Além disso, em João 7,24, ele ordena: "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com justiça". Ou seja, existe um julgamento errado, hipócrita, superficial, e um julgamento correto, baseado na verdade. Jesus não elimina o discernimento moral. Ele exige que ele seja feito com humildade e verdade. Mito 9. Jesus era socialista. Esse mito tenta encaixar Jesus em categorias políticas modernas. A ideia é que, por defender a partilha, ele estaria propondo um sistema socialista. Mas isso é anacronismo. Jesus ensinou generosidade voluntária, não redistribuição estatal forçada. Seus chamados à partilha sempre partem de um coração transformado, nunca de uma imposição legal. Quando alguém pede para Jesus resolver uma disputa de herança, ele se recusa e alerta contra a cobiça. O foco dele não é o sistema econômico, mas a idolatria do dinheiro no coração humano. Jesus não veio impor um modelo político, mas transformar pessoas. E pessoas transformadas lidam com o dinheiro de forma radicalmente generosa. No final das contas, por que isso importa? Por que gastamos tempo desconstruindo esses mitos? Porque crer em um falso Jesus não salva ninguém. Um Jesus que nunca confronta o pecado não pode perdoar o pecador. Um Jesus que não se importa com a justiça não pode trazer o reino de Deus. Um Jesus que é apenas um amigo imaginário não tem poder para transformar a sua vida. Quando nós deixamos de lado as caricaturas e olhamos para o Jesus real da Bíblia, encontramos alguém muito mais complexo, muito mais desafiador, mas também infinitamente mais poderoso e digno de adoração. Ele não veio para ser o nosso mascote, ele veio para ser o nosso Senhor. A pergunta que fica para você hoje é: qual Jesus você tem seguido? O da sua imaginação ou o das Escrituras? Espero que este vídeo tenha te ajudado a limpar as lentes e enxergar o Mestre com mais clareza. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos no conhecimento da verdade. E comente aqui embaixo: qual desses mitos você já ouviu por aí? Obrigado por assistir. Fique na paz e até a próxima.